Vamos falar de mídia, de crítica de mídia. Retomo o tema para um pouco mais de análise. É o tipo de tema que exige uma abordagem passo a passo, aproximações sucessivas, como diria Cornelius Castoriadis, grande filósofo, cujos cursos segui por algum tempo na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Vamos falar de mídia e, especialmente, de critérios para uma crítica de mídia. Como fazer uma crítica que seja pertinente, convincente e criteriosa? Porque não podemos nos resumir ao gosto pessoal. Não podemos simplesmente escolher em função das nossas afinidades ideológicas. Boa não pode ser a mídia que só diz aquilo que eu penso, como certamente não vou considerar boa uma mídia que sempre diz o contrário do que eu penso. Mas, será que aquilo que eu penso está correto? Ou, mesmo quem diz o contrário do que eu penso, ou principalmente quem diz o contrário do que eu penso, está certo? Quais são os critérios? Muitos pesquisadores, inclusive brasileiros, como o professor Luiz Gonzaga Mota, o professor Josenildo Guerra, têm estudado e estabelecido critérios para analisar a mídia. Eu queria me referir, neste começo de conversa, a um clássico, o livro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados. É um clássico. Quem trabalha com comunicação, quem trabalha com cultura de massa, precisa ler este livro, ou já leu. Afinal de contas, Humberto Eco, tive a oportunidade de entrevistar mais uma vez, e do qual fui aluno do Collège de France, ou seja, segui o seu curso no Collège de France. Humberto Eco tinha essa capacidade de estabelecer categorias abertas para pensar temas complexos. Ele diz, na abertura do seu livro, é profundamente injusto subsumir atitudes humanas, com toda a sua variedade, com todos os seus matizes, sob dois conceitos genéricos e polêmicos, como apocalíptico e integrados. Certas coisas se fazem porque a escolha do título para um livro tem suas exigências. Aqui já era o humor de Eco, a ironia fina. Mas o que ele estava dizendo era: categorias servem para didaticamente abordar um assunto, mas elas não podem ser tomadas de maneira exaustiva ou ficam caricaturais. A pergunta é: a crítica de mídia que tem sido feita até hoje, não seria ela uma repercussão, um reflexo dessas duas categorias? De um lado, a crítica dos integrados, de outro lado, a crítica dos apocalípticos. Resumindo muito grosseiramente, os integrados são aqueles que se deslumbram com as novidades tecnológicas, com os avanços, e dizem sempre que está tudo bem. Para eles, a mídia é boa, ela não é manipuladora, cada um interpreta, diverge, é livre para aceitar o que ela diz ou não, e está tudo bem. Para os apocalípticos, toda novidade tecnológica, comunicacional, etc., é terrível. Vai produzir atomização, isolamento, vai submeter as pessoas, vai fazer com que elas percam ainda mais a liberdade e, quem sabe, até a humanidade. Então,
uma longa história que tem se repetido agora, com a internet e tudo mais. De um lado, os integrados, vibrantes, apaixonados, deslumbrados com a democracia virtual, com tudo, com as potencialidades da tecnologia produzir seres mais inteligentes, e de outro lado, os apocalípticos, indignados, furiosos, amedrontados, denunciando um novo Big Brother, uma mídia cada vez mais poderosa e a inverdade dominante. As fake news seriam, por exemplo, uma demonstração do novo cenário catastrófico produzido por tecnologias que são, antes de tudo, tecnologias da comunicação. Apocalípticos e integrados, em eterna luta. Os integrados facilmente riem dos apocalípticos, dizendo que eles são dinossauros, que eles não sabem usar os aplicativos mais simples, como se esses aplicativos fossem a quintessência da complexidade e da dificuldade de usar. Falo isso com uma pequena ponta de humor, porque não me sinto nem apocalíptico, nem integrado. Talvez entre os dois. Às vezes apocalíptico, às vezes integrado. Um pouco de cada um. Para o apocalíptico, a mídia é má e manipuladora. Para o integrado, ou ela é boa, ou ela é neutra, ou ela é simplesmente um meio, um mecanismo, uma ferramenta para retratar a realidade e difundir notícias, comentários, narrativas sobre ela. Então, a mídia cabe mais na perspectiva do integrado ou do apocalíptico? Evidentemente, eu quero repetir, eu estou fazendo uma leitura mais rápida de Humberto Eco, que faz um livro erudito, profundo, de quase 400 páginas e que sempre merece uma análise, uma leitura muito mais acurada. Estou fazendo uso desses termos naquilo que, no fundo, eles condensam. Uma ideia de adesão plena e entusiástica entre os integrados e uma ideia de recusa, de rejeição, de resistência ao novo, à tecnologia, às mudanças e ao poder da técnica sobre o homem. São questões clássicas, eu diria eternas, recorrentes. Elas estão sempre aí. Qualquer um, nesse momento, pode fazer um pequeno exame de consciência e se perguntar: sou integrado ou sou apocalíptico? Muitos acham que os integrados são jovens e que os apocalípticos são velhos. Os integrados seriam aqueles que estão em sintonia com o mundo atual e os apocalípticos seriam aqueles que ficaram para trás, os que não se adaptaram, os que não souberam pegar o trem da história, os que ficaram pelo caminho. Como fazer uma crítica de mídia que não seja nem integrada, incapaz de analisar, de pôr em crise, de questionar, de abalar o fundamento, nem apocalíptica, sempre em posição de rejeição, de medo e de denúncia sem uma fundamentação consequente. Eis o tópico. O que eu proponho neste momento é examinar o assunto a partir desta perspectiva. Integrados, apocalípticos. Aceitação, acrítica, rejeição total. É possível encontrar um termo intermediário, um equilíbrio, um elemento capaz
de nos indicar um caminho mais preciso, mais seguro e principalmente mais eficaz? Porque estamos falando de leitura da mídia, de como chegar, vamos falar assim, a uma alfabetização para ler a mídia sem preconceitos, sem exageros e sem falta de capacidade analítica. Por hoje, para não ir muito longe, ficamos assim: integrados ou apocalípticos? Quem somos?